Eu quero ler a palavra do Senhor nesta noite, no livro dos Números, no capítulo 14. Mas antes de eu ler este capítulo 14, eu quero lhe contextualizar o que estava acontecendo, porque de fato, se nós formos ler um texto bem grande, um texto bem extenso, eu quero apenas fazer aqui uma contextualização desta realidade. O povo de Israel estava na iminência de entrar na terra de Canaã. Estavam acampados no deserto de Parã e o Senhor, então, diz a Moisés, o líder deste povo, enquanto peregrinavam pelo deserto, disse o Senhor que a terra de Canaã, que eles então haviam de possuir, já era dada por Deus. Já de fato, o Senhor já havia dado essa terra à nação, como diz lá então no capítulo 13, versículo 2, e o Senhor determinou que Moisés levantasse 12 homens, para que fossem espiar a terra, para que trouxessem um relatório de como era aquela localidade. E quem foram esses homens? Os chefes das tribos. Os chefes das 12 tribos de Israel foram até a terra de Canaã para espiá-la, e dentre esses 12 homens estavam Josué e Calebe, 2 homens que se destacam por seu comportamento, por sua postura. Olharam, observaram tudo, viram que a terra era maravilhosa, via que a terra produzia frutos fantásticos, mas eles receberam, além da missão do Senhor, receberam então um requisito. Eles foram desafiados por Deus para que fossem corajosos, não apenas espiassem, mas que fossem corajosos, porque certamente encontrariam dificuldades. Certamente eles encontrariam situações difíceis, certamente algo os impactaria, mas o próprio Senhor, por meio de Moisés, disse, sejam corajosos, e eles foram. E a história nos conta, a palavra de Deus nos conta, que ao final de 40 dias eles voltaram com o relatório, e disseram, de fato a terra é muito boa, de fato ela mana leite e mel, mas tem gente perigosa, poderosa, gente que vamos ter dificuldade de enfrentar. E Calebe então, no versículo 30 do capítulo 13, fala que o povo então cesse de falar, e ele diz, subamos e tomemos posse da terra. Disse Calebe, é certo que venceremos. Que grande visão. É uma fé inabalável. Mas aqueles outros homens, os outros 10, que foram espiar a terra, começaram a fazer um relatório pessimista. E eles disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E eles inclusive disseram que pareciam gafanhotos diante daqueles homens. E aí conta agora o capítulo 14, que eu quero que você preste atenção em nome de Jesus. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra? Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Eu quero avançar um pouco, e agora então, lá no versículo 20,
depois de Moisés fazer uma oração, porque o Senhor se irritou com esse comportamento dos israelitas. Moisés faz uma oração pedindo que o Senhor perdoasse, e o Senhor responde, e eu quero ler a partir do verso 20, dizendo assim: o Senhor respondeu: eu perdoei conforme você me pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Amém e amém. Aleluia por essa palavra do Senhor. Essa palavra bendita, essa palavra de encorajamento. E de fato, queridos, eu quero trazer a você nesta noite, mais uma vez, uma palavra de encorajamento diante das lutas e aflições que nós temos passado. O Senhor faz referência nesse texto a um grande homem de Deus, um homem que não temeu, um homem que confiou na palavra do Senhor, Calebe. E ele disse: o meu servo Calebe tem outro espírito, o meu servo Calebe tem outro comportamento, o meu servo Calebe tem outra atitude, o meu servo Calebe tem outra forma de pensar, o meu servo Calebe tem outra compreensão de valores, o meu servo Calebe, como nós lemos em Romanos há pouco, teve a sua mente transformada, não se conformou com a realidade, e ele então se apresentou e numa atitude de tremenda confiança no Senhor, baseado na promessa de Deus que já de fato havia dito a toda a nação: a terra é de vocês. Quem é que pode duvidar daquilo que Deus disse? A terra já é de vocês, tão somente a possuam. Mas o povo temeu. E o pior, homens que os lideravam, os desencorajaram, os fizeram ficar temerosos diante da realidade que o próprio Senhor disse: tenham coragem, apenas tenham coragem. E eu quero refletir com você nesta noite sobre a mente de fato, ou o espírito, ou o comportamento, ou a vida daquele que de fato agrada ao Senhor. Você agrada ao Senhor? Você tem o desejo de agradar ao Senhor? Então observe o que a palavra de Deus fala das formas como você pode, a partir de hoje, então, agradar ao Deus da nossa salvação. E eu quero colocar as lentes, eu quero que você foque, eu quero que você observe o exemplo deste homem de Deus, Calebe, que se distinguiu completamente daqueles outros homens e daquele povo da sua própria geração, por sua postura de fé, por sua postura inabalável. E veja bem, Calebe foi ver a mesma terra que eles viram, e ele viu e observou também o que eles viram. Homens gigantes, poderosos. Mas ele não temeu, porque junto com Josué, ele levanta a sua voz naquele ambiente hostil, e inteiramente tomado pela incredulidade, ele disse: eu creio no Deus que disse, porque foi Deus que falou que nós herdaremos a terra. E o que Deus tem dito a você? A palavra do Senhor fala que Ele não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Coragem. Tenha coragem. E a primeira característica que eu quero comentar nesta noite e trazer ao seu coração, nessa perspectiva do que nós temos lido nesse texto fantástico do livro dos Números, e eu quero estimular você, faça a leitura destes 2 capítulos, você não demorará mais do que 10 minutos para lê-los. Leia com atenção o capítulo 13 e o capítulo 14 do livro dos Números. Mas a primeira característica que eu quero trazer a você, daquele homem que é vencedor, daquele homem que então, diante dos desafios que são apresentados à sua volta, ele então toma uma postura de completa dependência de Deus.
E a primeira característica que eu quero trazer é que o homem de Deus, o homem que agrada ao Senhor, o homem cujo espírito é diferente dos demais e que agrada a Deus, é um homem que é humilde. E é um homem que humilha-se diante de Deus. Porque nós lemos na Escritura que Caleb e Josué, eles, apesar de entenderem que o Senhor de fato havia prometido e herdado e dado a eles por herança, melhor dizendo, a terra de Israel, eles mesmo assim sabiam que não poderiam herdá-la por suas próprias forças, por suas próprias mãos. E eu quero dizer a você, em nome de Jesus, nessa noite, deposite toda a sua confiança, queridos. Deposite toda a sua confiança naquele que é Senhor e humilhe-se diante do Deus e reconheça as suas limitações e reconheça a sua dependência. Todos nós que aqui estamos com coragem, mas sabemos que só Deus pode nos ajudar, só Deus pode nos socorrer. Nenhum de nós, e nem você, pode de fato ter a prepotência de achar que diante da luta, das aflições que nós estamos vivenciando, ou quaisquer que sejam as dificuldades ou provações, que você não depende de Deus. Todos nós dependemos de Deus. E diante dessa realidade, diante daquela situação de desespero e de pessimismo do povo, ele não mudou a sua postura. Ele confiou plenamente no Deus da sua salvação. E o que fez Caleb? Ele rasga as suas vestes. Ele reconhece que aquele povo estava afrontando ao Deus eterno. E ele então humilha-se diante de Deus. E especialmente diante daquele povo, para que reconhecessem que de fato eles estavam afrontando ao Deus Todo-Poderoso. E fica claro, queridos, que Caleb não confunde firmeza com arrogância e muito menos fé com presunção. Caleb é um homem que sabia, mesmo com a fé que possuía, mesmo com a firmeza que tinha, ele sabia que só Deus os faria herdar aquela terra. E só o Senhor é de fato que os capacitaria a vencer todos os obstáculos que estavam à sua frente. E ele sabia, sim. Embora esse texto, essa palavra seja dita por Tiago, capítulo 4, verso 6, fazendo referência a Provérbios 3:34, diz a Escritura que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em nome de Jesus, pode parecer estranho, mas o homem que é forte diante de Deus reconhece as suas limitações. O homem que de fato agrada ao Senhor reconhece diante de Deus que é totalmente dependente do Senhor para todas as coisas. Eu quero, em nome de Jesus, dizer a você nessa noite: dependa do Senhor para todas as coisas. Por vezes nós estamos dependendo mais das nossas próprias capacidades, dependendo mais dos nossos próprios recursos, dependendo mais das nossas autoridades, dependendo mais, seja lá do que for, e pouco nos importando com aquilo que Deus já disse para nós. E Ele inclusive nos diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus. Jesus. Rasgar as vestes é isso. Rasgar o coração é isso. Porque enfrentar pressões não é fácil. E nós devemos reconhecer os nossos limites. E até porque ninguém consegue firmar-se diante das grandes oposições ou desafios ou dificuldades sem de fato buscar o renovo, sem se apoiar no Deus que nos sustenta. Não demorará muito para aqueles que são prepotentes, arrogantes, terem que reconhecer a sua fragilidade, como foi bem dito aqui pelo nosso irmão, e se inclinarem ao Deus eterno, todo-poderoso, ou serem derrotados pelas próprias realidades da vida. Por isso que muitas vezes é necessário, nesta busca de nos humilharmos diante de Deus, nós entrarmos no nosso quarto e chorar. Nós entrarmos na despensa. Nós entrarmos então no lugar onde vamos ser alimentados pelo Senhor, na busca pelo alimento que de fato nos sustenta o Senhor. Nos humilharmos, clamarmos pela intervenção dEle e dizermos a Ele o quanto dependemos do Senhor. E orar, é isso, é nos humilharmos diante de Deus,
especialmente quando a gente faz isso nesse lugar secreto, sem a pretensão de impressionar quem quer que seja, mas nos pondo diante de Deus, no lugar de homens e mulheres totalmente dependentes do Senhor. Só ora quem precisa, queridos. Eu espero que você esteja orando, reconhecendo que você precisa de Deus. Só ora quem é necessitado. E de fato, rasgar as nossas vestes é um sinal de humilhação diante do Senhor. Então mantenha-se nesta postura, como fez Caleb, diante das lutas e conquistas, diante dos desafios que se apresentem na sua frente, que você confie no Senhor, ore ao Senhor e mostre ao Senhor que você depende exclusivamente dEle. Isso é postura de um grande homem de Deus, de uma grande mulher de Deus. Isso é postura daquele que de fato agrada o Senhor. Mas há um segundo aspecto que eu quero também destacar nesta noite, tomando aqui como exemplo esse homem de Deus, Caleb, porque o espírito, a postura daquele que agrada a Deus também revela, assim como revela humildade diante do Senhor, revela dependência diante do Senhor, mas também revela, queridos, confiança plena em Deus. Confiança plena no Senhor. É necessário que você ponha o seu olhar, não nas circunstâncias. Há até um cântico que diz, não olho para as circunstâncias, não. Olho para o Senhor. Olho para aquele que de fato pode me socorrer. E você deve fazer isso, mesmo quando o lado adverso, mesmo quando o lado mais sombrio, humanamente falando, pareça ser o mais evidente. Nós temos, na nossa condição humana, a tendência, e essa é uma fraqueza nossa, de darmos mais atenção àquilo que mais nos incomoda. E de fato, quando nós olhamos as circunstâncias à nossa volta, é possível que nós estejamos com os nossos olhos totalmente focados, não para o Senhor, mas para aquilo que está à nossa volta. Fixe e foque o seu olhar nas promessas de Deus, em perseverança e fé, mesmo nos cenários mais caóticos, mais difíceis que nos são apresentados. Que você tenha a postura diante de Deus, de plena confiança no Senhor, para suportar, superar e vencer quaisquer que sejam as dificuldades da vida. Caleb, diante daquele quadro, ele disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Eu imagino que essa palavra de Caleb, essa postura, de fato, de uma fé inabalável, não de um medo exacerbado, não estava alicerçada nas suas próprias forças. Não estava alicerçada nem mesmo no próprio exército de Israel. Não estava alicerçado em quaisquer circunstâncias humanas, mas completamente alicerçado na palavra do Deus que é fiel para dizer e para cumprir. E se Deus disse que eles possuiriam a terra, é porque possuiriam a terra, quer eles crescem ou não. Deus daria um jeito. E se Deus disse que você é mais que vencedor, creia, Deus dará um jeito. Por vezes as circunstâncias não nos permitem olhar, nem mesmo a saída. Mas creia que o Senhor é fiel. Muitos hoje, queridos, vivem de fato numa postura de derrota, numa postura melancólica, porque de fato acreditam muito naquela velha história ou aquela velha lei de Murphy, né? Se alguma coisa tem que dar errado, vai dar. Eu quero em nome de Jesus dizer a você, tá? Vá para a lei de Deus, porque se Deus disse que vai dar certo, vai dar certo. E nós temos crido mais na lei de Murphy, infelizmente. Mas eu quero em nome de Jesus que você nessa noite reverta isso da sua vida. Tire isso da sua história.
Porque se alguma coisa pode dar errado, segundo essa lei maldita, certamente dará. Mas eu quero dizer que isso, se acontecer, não vai dar pela vontade de Deus, mas simplesmente porque nós não cremos na palavra do Senhor que é fiel, no Senhor que fala e cumpre. Na verdade, nós devemos confiar no Senhor, porque se Ele disse, Ele vai cumprir. Deus é o Deus da verdade. Deus é o Deus que fala e cumpre. Eu não sei se você está acostumado a ouvir gente falar e não cumprir, mas eu quero dizer para você em nome de Jesus nessa noite, olhe para o Senhor. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Tenha olhos focados no Senhor. Assim como Jeremias, naquele quadro caótico também, tempos difíceis que ele viveu, ele exercitou a fé no Deus da grande salvação. E ele disse, lá nas suas lamentações, no capítulo 3, versículo 21, eu quero trazer à memória, eu quero somente lembrar, eu quero focar os meus olhos naquilo que me traz esperança, naquilo que me traz a vitória, naquilo que Deus falou. É isso que te interessa. E o que Deus disse a você? Deus disse a você que ia te abandonar. Pelo contrário, Deus disse a você que jamais te abandonaria. Creia nisso. Ele disse. Deus disse que Ele permaneceria fiel, independentemente das nossas mazelas e infidelidades. Creia nisso. Deus é fiel. Deus é Senhor soberano, rege todas as coisas, está com todo o universo em suas mãos. Nada foge do seu grande poder. E a sua vida está alicerçada no Senhor, no Deus da nossa salvação. Confie plenamente em Deus. Humilhe-se diante de Deus como fez Caleb. Confie plenamente na palavra do Senhor, porque Ele é fiel e vai cumprir. Mas há um terceiro aspecto nessa noite que eu quero trazer ao seu coração. E o último. Há uma característica também fundamental daqueles homens que têm o espírito que agrada o Senhor. Assim como nós devemos buscar. É também a realidade de que de que devemos ter a consciência que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. O espírito do homem que quer agradar o Senhor revela compromisso com Deus. Revela postura. Revela de fato uma vida que está completamente voltada, destinada a agradar ao Senhor em todas as coisas. Por isso disse Caleb, as palavras de Caleb foram, aqui no versículo 8 do capítulo 14, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Essa argumentação de Caleb tem base em duas sustentações. A primeira delas é se o Senhor se agradar de você. E a segunda delas é que Deus fará. Isso revela uma consciência, queridos, da nossa necessidade de sermos aprovados por Deus e uma confiança na promessa de que de fato será cumprida a vontade do Senhor numa única ação exclusivamente dele. Confie nisso. E isso porque Caleb não confundiu e nós não podemos confundir a nossa aceitação própria com a aprovação de Deus. Também a gente precisa entender que para sermos aprovados, temos que agradar a Deus, e essa é uma condição para qualquer êxito na sua vida. É importante sabermos que para agradar a Deus, a gente tem que conhecer a sua vontade. Você conhece a vontade do Senhor? E a gente se esforçar para cumpri-la. Isso por quê? Por uma razão muito simples. Não tente agradar a Deus à sua própria maneira. A forma como Caleb entendeu que agradaria ao Senhor era fazendo exatamente conforme Deus lhe havia ordenado. Eles receberam de Deus uma herança. Deus é quem os colocaria naquela terra.
E isso não por sua própria palavra, a palavra de Caleb, não por suas próprias forças, mas pela promessa de Deus. Por isso é necessário que a gente tenha esse compromisso com o Senhor. Caleb conhecia o valor da bênção, mas ele discernia sim que existia um preço a ser pago. E o preço da bênção, queridos, o preço da vitória, o preço da herança, é a nossa luta em fidelidade e em obediência, a nossa luta em confiança em Deus e a sua própria palavra. Então, se você quiser contar com o poder do imbatível Deus, se você quiser contar com a bênção do Todo-Poderoso, se você quiser de fato herdar por herança aquilo que o Senhor já disse, é necessário que você o agrade, o obedeça radicalmente, oferte a sua vida, né? Que nós possamos, como diz a própria palavra, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentemos os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Que nós nos apresentamos ao Senhor e possamos viver e lutar por tudo aquilo que Ele já propôs a cada um de nós. Nós termos a confiança no Deus da nossa salvação. Assim como também nós entendermos que não tomarmos posse, que não de fato fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos, isso é pecado. Nós não termos como propósito de vida aquilo que o Senhor já estabeleceu para nós, é andar em rebeldia. E é por isso que Caleb, então, na expressão com esses desobedientes, os chamam de rebeldes contra o Senhor. E é por isso que significa dizer que a nossa postura diante de Deus, de compromisso com Ele, não pode ser a postura daquele povo, não pode ser a postura daqueles 10 homens, mas deve ser a postura de Josué e de Caleb, homens de Deus, que confiaram plenamente no Senhor e que não viveram em rebeldia, não viveram em oposição, não foram de fato homens que se rejeitaram as palavras que o Senhor havia dito para eles. E é por isso que diante daquela desistência do povo, Caleb fala dessa rebelião e da ofensa ao Senhor por causa da incredulidade que eles viviam. Devemos ser crentes, devemos ser fiéis, devemos de fato crer na palavra do Senhor, porque Ele é fiel, fiel e justo, para cumprir todas as suas promessas realizadas e ditas a cada um de nós. E é por isso que eu concluo esta mensagem a você, meu querido irmão e querida irmã, nessa noite, lhe encorajando a viver e a ter uma nova postura, a ter de fato o seu espírito, a sua mente, o seu comportamento, o seu coração renovados pela palavra do Senhor, que você então, além de se humilhar diante de Deus, reconhecendo a sua incapacidade, reconhecendo a necessidade e dependência de Deus, você possa também viver a sua vida plenamente em confiança ao Deus que disse e que prometeu e que é fiel para cumprir, mas também assuma um compromisso nesta noite, em nome de Jesus, de ter de fato compromisso com o Senhor. Assim como Caleb disse, se o Senhor se agradar de nós, Ele certamente nos fará herdar essa terra. Se o Senhor se agradar de nós, nós herdaremos a terra prometida. Se o Senhor se agradar de nós, nós de fato seremos resgatados, seremos de fato levados, tomaremos posse da terra e da cidade celestial que nos está reservada, que nos está garantida antes mesmo da fundação do mundo. E esse é o vencedor. Diz a palavra de Deus, primeira carta de João, capítulo 5, versículos 4 e 5. O verdadeiro vencedor, o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória.
Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós somos vencedores do mundo. Nós confiamos e depositamos a nossa fé em Jesus. Nós não estamos aqui para ganhar o mundo. A palavra diz que o vencedor vence o mundo. Ele não ganha o mundo. E que Deus então traga para você e aperfeiçoe em você o seu espírito, a sua vida, a sua mentalidade, o seu comportamento com o mesmo espírito de Caleb. E que você receba nesta noite a mesma palavra do Senhor que diz: mas como o meu servo, ponha seu nome, mas como o meu servo tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Que a sua vida seja assim, que você seja como Caleb, e que o Espírito Santo do Senhor lhe aperfeiçoe em humildade, em confiança e em compromisso com o nosso Deus. Feche seus olhos e vamos orar nesta noite em nome de Jesus. Deus amado, a gente agradece ao Senhor nesta noite por esse momento de culto. Agradecemos ao Senhor porque, ó Pai, a Tua palavra fala ao nosso coração e ela, ó Pai, é como espada de 2 gumes. Ela, ó Pai, mexe com cada um de nós, ela nos aperfeiçoa e ela, ó Deus, nos corrige e ela nos exorta. Mas ela também, ó Deus, é a expressão do profundo amor do Senhor por cada um de nós, porque ela diz para nós que o Senhor é fiel e que o Senhor é aquele, ó Deus, que há de cumprir todas as Tuas promessas sobre as nossas vidas. E que, ó Pai, que o Senhor nos aperfeiçoe em coragem. Que, ó Deus, o Senhor nos dê o Espírito, o mesmo Espírito de Caleb, o mesmo Espírito de Josué, que mesmo diante das circunstâncias e dificuldades da vida, não temeram, antes foram corajosos, porque alicerçaram, ó Pai, essa coragem na Tua palavra, que já havia dito para eles o que iria acontecer e que herdariam aquela terra, porque a eles essa terra já havia sido dada pelo Senhor. Que nós, ó Pai, nesta noite, tenhamos também a mesma postura. Que nós, ó Deus, olhemos para o Senhor, para o Deus, o autor da nossa salvação, e que não tenhamos os nossos olhos focados nas circunstâncias. E que nós assumamos definitivamente o compromisso de Te seguir em fidelidade, de confiar plenamente do Senhor e de Te agradar em tudo, ó Pai, na nossa vida, na nossa história, nas nossas condutas, comportamentos e na nossa forma de pensar. Porque Tu és o Deus que nos garante a vitória. Louvado seja o Teu nome. Por isso, derrama sobre nós nesta hora a Tua bênção, em nome de Jesus e para a glória de Jesus.